Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar Fanfic, Dobra de Metal, O Despertar, Parte 9, Capítulo 64. Uma semana antes do anúncio de Haru do Reino da Terra Unificado, o Palácio do Senhor do Fogo não estava tendo seus dias mais brilhantes. Os feitos de Haru eram conhecidos em todo o Reino da Terra. Como resultado, a notícia se espalhou para a mansão do Senhor do Fogo. Seu pai a havia convocado. Azula caminhou até o salão principal, perguntando-se o que ele poderia ter para ela. Ela sabia que sua nação do fogo não estava tendo seus dias mais brilhantes. Ela estava acompanhando as notícias. Seu irmão mais velho banido ainda era um fracasso, como ela o havia visto. Ele havia perdido sua honra. Ao encontrar o Avatar, sua única chance de recuperar sua honra e lar, ele o perdeu. Bem, ele não é culpado. O exército da Nação do Fogo estava disperso agora. Ele enfraqueceu. Aquele Haru, o homem de 100 homens, havia matado um número considerável de seus exércitos. Enquanto estava prestes a chegar à porta do quarto de seu pai, ela podia sentir a intensidade no ar. Ela sorriu. Seu pai tinha sido a única pessoa que lhe mostrou amor. Se ele está zangado, isso significa que algo o está incomodando. Se ele a convocou, isso significa que ela pode obter sua satisfação. Ele se sentirá orgulhoso de sua pequena garota prodígio. Sorrindo com a ideia da glória, Azula escondeu sua emoção e entrou pela porta. Ela estava fingindo não saber o que estava acontecendo. Pai, você me convocou. Azula se curvou, mostrando seu respeito. Era uma tradição. Ozai estava sentado de pernas cruzadas em seu trono. Algumas velas estavam ao redor dele, criando uma aura majestosa. Azula, como a princesa, sentou-se em seu assento que ficava à sua esquerda. Sim, eu convoquei. E eu tenho uma missão para você. Há algo te incomodando, pai? Azula se perguntou. É o Avatar? Ozai estremeceu. Com esforço, Azula impediu que sua expressão mudasse. Era a primeira vez que via seu pai estremecer. Claro, estes dias não eram os dias mais brilhantes para a Nação do Fogo. Eu gostaria que fosse apenas o Avatar. Ozai cerrou os punhos. O fogo nas velas subiu e alcançou o telhado. Em seguida, acalmou-se. Curiosa, ela disse. Há algo de novo na questão do príncipe de Omashu? Azula perguntou. Honestamente, ela desejava que seu pai a enviasse para o Reino da Terra. Ela tinha ouvido falar de Haru. Como uma prodígio, seu sangue estava fervendo. Ela havia aprendido sobre ele e queria desafiá-lo. Ela queria provar que é a melhor. Não, ela queria esmagá-lo sob seu pé. E então ela esfregaria sal em suas feridas e lhe diria todos os tipos de insultos. Príncipe de Omashu? A pálpebra de Ozai estremeceu. Ele respirou fundo. Ele não é mais um príncipe. Ele é o rei de Beasingse também. O rei anterior escreveu um decreto oficial e o declarou o rei da terra. Você sabe o que isso significa? Pensando cuidadosamente sobre a pergunta de seu pai, Azula chegou a uma conclusão. Ela sabia o que seu pai estaria pensando. Haru era o príncipe de Omashu, então no futuro, ele será o rei. Dada a idade de Bomide, 112 anos, Haru se tornar o rei de Omashu era provável a qualquer momento. Agora que ele era o rei de Beasingse, Haru uniria o reino da terra. A guerra empurrará as outras cidades e nobres a buscar proteção dele. Isso fará com que se juntem ao seu reino, em breve a ser um império. Haru acabaria unindo o reino da terra muito em breve. Eles podem expulsar o exército deles em pouco tempo. Azula respirou fundo e disse. O reino da terra se tornará um. Você é uma garota inteligente, Ozai disse. Agora, diga-me, quem você acha que é uma ameaça maior, o Avatar ou Haru? Azula colocou o queixo na mão e disse. Em menos de um ano, o cometa de Sozin virá até nós. O Avatar não dominará todos os elementos em pouco tempo, e nós ganharemos um enorme aumento de poder para tomar conta do reino da Terra até lá. No entanto, se Haru continuar a fazer o que está fazendo, então eu temo que não haverá soldados no reino da Terra para usar quando o cometa chegar. Nesse caso, teríamos que atravessar o mar ou ter nossos exércitos esperando na direção do mar quando o cometa chegar. No entanto, quando chegarmos ao reino da Terra e abrirmos caminho, o aumento de poder que temos não durará para tomarmos conta de todo o reino da Terra. Haru, até lá, definitivamente nos daria um golpe letal. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi que ele pode derrubar meteoros explosivos do céu, dobrar metal e até mesmo transformar o chão em lava. Se eu não tivesse ouvido falar do último mestre do ar, eu teria duvidado que Haru é o Avatar. Então, para sua pergunta, pai, sobre quem eu considero uma ameaça maior, eu diria Haru. Sua ambição e poder são mais a serem considerados do que uma criança vegana. Ozai olhou para Azula com um pequeno sorriso malicioso, mostrando sua satisfação com o quão inteligente ela é. Ele respirou fundo, olhou para frente e disse. Você vê agora como unir o reino da terra antes do cometa está arruinando meus planos. Eu vejo. Azula virou o rosto para que seu pai não pudesse vê-la. Ela sorriu maliciosamente. Seu palpite estava certo. Seu pai está considerando Haru a maior ameaça. Nesse caso, Azula usaria seus métodos extremos para esmagá-lo. Era bom para prodígios como ela ter rivais perigosos como Haru, impiedoso e firme. Ela gostou disso. Ele era muito parecido com ela, e parecia ter a mesma idade que ela. Suas semelhanças são o que os tornaram rivais perfeitos, ela acreditava. Já que você é uma garota inteligente, você pode adivinhar por que eu a convoquei. Ozai acariciou sua barba. Para que você possa me enviar para lidar com ele, Azula disse, não mostrando suas emoções.
Ela não queria que seu pai visse que ela estava animada. Bem, ela não estava nem um pouco preocupada que ele descobriria. Azula sempre foi uma garota deprimida, mas ninguém conseguia dizer seus sentimentos. Sua mãe tinha sido um incômodo. Ela nunca lhe mostrou atenção suficiente. Ela a via como um monstro. Zuzu tinha sido o único a receber todo o amor, enquanto Azula tinha sido vista como um monstro. Mesmo quando ela demonstrou seu talento, sua mãe disse que ela deveria fazer os trabalhos domésticos. Depois de tudo isso, ela desapareceu. Azula sempre agiu como se nada a estivesse incomodando. É por isso que ela cresceu para ser uma pessoa que você não consegue dizer o que está em sua mente. Essa é minha garota inteligente, Ozai disse. Você tem certeza que pode lidar com ele? Ele tem certeza que pode lidar com isso? Azula se levantou. Ela assumiu sua postura, cerrando o punho e apontando o indicador e o médio para o teto. Trovão. Raios foram liberados de seus dedos, criando um som estrondoso. Ozai parecia feliz com isso. Enquanto o raio era liberado, ele atingiu a porta que pegou fogo. Haru morreria desafiadoramente com um raio destes, isso se ela precisasse deles em primeiro lugar. Uma risada escapou de sua garganta, antes de se transformar em uma risada louca e excitada. Quando ela se virou para o pai para ver sua expressão, ela encontrou um sorriso orgulhoso e caloroso. Ele não a via como louca, e ele a amava. Isso era tudo que ela sempre pediu. Essa é minha princesa. Ele disse. Você nasceu com sorte, ao contrário das pessoas sortudas por terem nascido. Ó pai, eu estou tão lisonjeada, pare. Azula fingiu estar envergonhada de seus elogios e virou o rosto. Atualmente, Haru estava parado na borda de Beasingse. Ele estava em sua prancha flutuante com Suki. Eles estavam indo para sua vila natal. Como ela existia no lado oeste do Reino da Terra e estava ligada ao mar, era um ponto de partida perfeito. Haru ia fazer o Senhor do Fogo lhe dar autoridade. De repente, ele congelou. Ele virou a cabeça para o oeste e se perguntou. Eu estive com 4 garotas, mas nenhuma com problemas com o pai ainda. Ele se virou para Kiyoshi, que estava sentada na borda da prancha de terra. Ele perguntou. Kiyoshi, você conhece alguém com problema com os pais? Kiyoshi se virou para Haru. Ela levantou a sobrancelha, parecendo pensar se Haru estava se referindo a ela. Ela disse. Não, mas eu conheço alguém com problema com a mamãe. Eu não estava perguntando sobre mim. Quem disse que eu estava te mencionando? Ela sorriu maliciosamente, parecendo conter a risada. Haru revirou os olhos quando Suki riu. Eu apenas tive a sensação de que enfrentarei alguém assim no futuro, Haru disse. Apenas se concentre em eliminar seu inimigo. Kiyoshi suspirou. Se preocupe com os problemas deles depois. Você está aqui para curar as feridas que seu inimigo deu, não para dar terapia a eles. Capítulo 65. Haru sorriu ao pensar em sua vila. Depois de um dia de viagem rápida, ele estava se aproximando. Ele pensou em encontrar sua família, talvez ele pudesse se reconciliar com Luna. De qualquer forma, Haru estava com o moral alto. Você parece feliz, não tão rígido como de costume. Com licença. Haru se virou para Suki e levantou a sobrancelha. Suki riu. Você não se parece com um rei ou príncipe sério. Agora eu sou apenas um andarilho. Haru encolheu os ombros e sorriu. A propósito, você vai conhecer minha mãe e meu pai. Suki arregalou os olhos. O que eu devo cozinhar? Nada. Haru riu. Haru encontrou uma pequena cordilheira. Sua prancha de terra flutuando mais alto, ele podia passar por ela com facilidade e velocidade. Haru desceu da montanha e apareceu em uma vila, que por acaso era a que ele havia libertado. Vamos comer algo antes de continuar, Haru disse enquanto parava no meio da vila. As pessoas sorriam para Haru sempre que ele passava. Você parece ser conhecido neste lugar, Kiyoshi observou. Eu salvei estas pessoas da influência de alguns soldados de terra desgarrados, Haru disse enquanto acenava com a mão. Uau, você nunca me contou isso. Suki expressou sua admiração. Acho que você é melhor do que parece quando é rei. Kiyoshi sorriu um pouco. Haru conversou um pouco com os cidadãos antes de ir para um restaurante e pedir comida. Haru viu alguém sentado no canto cujo olho estava coberto por um tapa-olho. Era um dos seguidores bandidos de Haru. Ei, o que você está fazendo aqui? Haru disse enquanto caminhava até ele. O cara arregalou o olho. Chefe, por que você não está na base, assim como eu ordenei? Haru disse com uma voz gentil. O cara esfregou o pescoço. Senhor, sinto muito. Eu não consegui manter suas ordens, e eu sou estúpido. O que aconteceu? Sua vila foi cercada. A plataforma de prisão foi o primeiro lugar a ser atacado, e a Nação do Fogo trouxe um grande exército com eles. A vila está resistindo, e os dobradores de metal são os únicos que nos protegem. Eu não consegui ficar lá. Sabendo que você colocou aquele veneno na minha bebida, eu pensei, foda-se, eu vou morrer de qualquer maneira, então eu escapei. Eu estava com muita fome. Com muita fome. Os moradores não podem sair. Como devemos nos alimentar? Haru segurou o cara pela gola e o levantou. Diga-me, minha mãe e meu pai estão bem? Bem, eu não sei. Eles não estavam comendo bem, e Tiro estava liderando os dobradores de metal. A parede está aguentando, mas as pessoas precisam comer. E os soldados de Omashu? Eles também estão morrendo de fome. Haru, não se importando mais com o bandido, o jogou pela janela. Por causa do físico superior de Haru, o homem foi enviado voando para outro prédio. Suki colocou as mãos na boca. Isso é muito ruim. Parece que sabendo que não podem me enfrentar diretamente, a Nação do Fogo enviou um grande exército para tomar minha vila, usando meus pais como reféns.
Ah, muito bem, eles vão morrer. Haru, se acalme. Kiyoshi interrompeu. Você não quer deixar suas emoções tirarem o melhor de você. Não deixe isso obscurecer seu julgamento. Pense como um líder. Pô, eu vou fazer aqueles caras pagarem cada centavo pelo dia em que minha vila não comeu. Haru perdeu o apetite e saiu do restaurante. Depois que ele convocou outra prancha de terra, Suki a montou atrás dele, e eles seguiram para o oeste-sul. Com seu nível atual não demorou muito para Haru chegar. Ele estava viajando por um longo tempo com a prancha, e sua habilidade subia de nível a cada dia ou dois. Depois de atravessar o poço e a floresta, Haru chegou à estrada que levava à sua vila. Ele pôde notar a parede de metal que ele e os moradores haviam construído. Ao redor de sua vila havia exércitos. Na praia havia muitos navios grandes que navegavam. Os soldados estavam dando uma volta ao redor da vila. Sempre que um homem ou uma mulher aparecia na parede, alguns soldados de fogo atiravam fogo neles. Ocasionalmente Haru viu um monte de canos de metal voando da vila e caindo sobre os soldados, perfurando suas armaduras. Dobradores de metal certamente podem cuidar de um pequeno exército, mas eles não podem lutar contra um exército inteiro como este. Haru notou que havia cerca de 8 navios. Minha reencarnação está aqui? Kiyoshi murmurou e Haru virou o rosto para ela. Eu não senti meu espírito sendo convocado. Depois que alguns canos de metal perfuraram as armaduras, um grupo de soldados de fogo segurou algumas garrafas que continham álcool. Eles as acenderam com fogo e as jogaram por cima da parede. Nesse momento, um fluxo de vento frio dançou no ar. Ele estava tão comprimido que era fácil de ver. Ele apagou o fogo. Uma voz infantil veio da vila. Nós não precisamos fazer isso. Apenas deixe essas pessoas comerem algo. Ligando as palavras de Kiyoshi com o fluxo de ar que ele tinha visto, Haru percebeu que o avatar Aang pode estar em sua vila. Suki, entre, eu tenho que fazer algo. Haru levantou Suki em seu ombro e correu para frente. Espere. Suki disse, surpresa. Haru era muito rápido em comparação com um humano normal. Sua velocidade era muitas vezes mais rápida do que antes, graças à agilidade que ele havia conseguido e aos sapatos de vento. Isso o lembrou de abrir as caixas que ele tinha. De qualquer forma, Haru se meteu entre os soldados e alcançou a parede. Ele começou a correr verticalmente nela, e chegou acima dela. Ele deu um salto mortal e jogou Suki dentro da vila. Suki deu um backflip e aterrissou em seus pés. Haru se virou para os soldados da Nação do Fogo, que ficaram surpresos ao vê-lo. Os moradores de dentro também podiam ver suas costas. Haru, chefe, você voltou. As pessoas chamaram de volta. Haru se virou e olhou para eles. Os moradores estavam lá, e eles estavam mais magros do que ele se lembrava. Seu pai estava lá. No meio da vila, havia um garoto jovem com aparência de monge. Ao lado dele, havia um cara mais alto e uma garota. Ambos eram bronzeados e tinham olhos azuis. Eles olharam para ele. Haru virou o rosto para os soldados que estavam cercando este lado da parede. Eles pareciam preocupados com ele. Eles levantaram as mãos em guarda. Eles eram algumas centenas. Isso significava que eles podiam obter cerca de 50.000 a 80.000 de experiência deles. Isso seria o suficiente para ele se aproximar do nível 26. Além disso, ele pode fazer uma lavagem cerebral neles para se tornarem seus servos. Parecia ser uma boa ideia usá-los como seus soldados. Mas primeiro, ele tem que extravasar sua raiva. Haru, um dos soldados murmurou com medo. Haru pulou da parede e aterrissou. Ele olhou para todos à sua frente, não parecendo ser o único em desvantagem. Campo de gravidade. Ele ativou uma de suas melhores habilidades. Como estava em um nível bastante alto, tinha um alcance mais amplo. Haru diminuiu a taxa de gravidade para 3 vezes e aumentou o alcance para 4 metros ao seu redor. Vocês escolheram o cara errado e a vila errada. Ele caminhou lentamente em direção a eles. Os soldados de fogo assumiram suas posturas de luta e atiraram fogo, mas a gravidade o puxou para baixo. Alguns jogaram armas, e eles erraram Haru enquanto a terra as agarrava. Sempre que ele caminhava, os soldados caíam sobre suas cabeças, a terra rachando com o novo peso deles. Como eles estavam usando armaduras, o efeito da gravidade sobre eles foi mais prejudicial. Alguns tiveram seus ossos rachados, e alguns começaram a sangrar. Campo de gravidade subiu de nível. Campo de gravidade subiu de nível. Campo de gravidade até o nível 15. Dobra de gravidade até o nível 11. Após uma série de notificações, a dobra de gravidade de Haru se tornou mais forte. Os soldados de fogo pareciam estar muito confusos enquanto apenas caíam. Seus números os tornaram uma boa fazenda de experiência. Haru continuou cultivando sua dobra de gravidade e suas habilidades. Haru dobrou o chão para quebrar os ossos daqueles que caíram e saíram de seu alcance. As centenas de soldados restantes pareciam perceber o que aconteceu. De 300, apenas 100 permaneceram em pé. Haru, apontando as mãos para eles, começou a puxar para baixo. A gravidade aumentou sob seus pés sem que eles percebessem. Ter aumentado sua sabedoria na biblioteca do deserto fez Haru despreocupado com seu consumo de energia. Puxar até o nível 9. Além de suas habilidades, Haru podia dobrar a gravidade com movimento básico. Ele criou um círculo e girou, criando um campo de gravidade ao seu redor. Os soldados começaram a voar em direção a ele com a poeira e pedaços de terra. Até armas vieram em sua direção. Assim que estavam prestes a alcançá-lo, ele acenou com as mãos para baixo, e todos foram presos à terra. Haru não atingiu o nível 25, mas estava perto. Uau!
Atrás de Haru e do ar apareceu um garoto jovem. Haru não precisou olhar para trás para saber quem era. O que você está fazendo aqui? Ele franziu a testa. Ah, Senhor Haru, é a primeira vez que nos encontramos. Eu estava a caminho daqui com meu amigo, e eu vi esta vila sendo cercada, então eu estava ajudando eles. Mas cara, os moradores estavam certos. Você é realmente o melhor dobrador de terra por perto. Este era Aang. Haru se virou e passou pelo avatar. Esta parede tinha mais 3 lados, e ele precisava acabar com os soldados neles. Apenas não entre no meu caminho. Haru simplesmente disse. Com licença. Ele ouviu uma voz diferente. Ele se virou e em vez de Aang, ele viu uma mulher grande. Kyoshi estava lá, em seu traje de guerreira. Você acabou de... Haru perguntou a Kyoshi, que parecia desagradada com a forma como ele tratou sua reencarnação. Possuí-lo e tomar conta de seu corpo. Sim, este garoto ainda precisa aprender os elementos e seu nível está faltando. Assumir o controle dele me permitirá usar meu poder como se eu estivesse viva. Kyoshi disse. Não é a primeira vez que isso acontece com um avatar. Que seja. Haru sorriu. Apenas não me beije nessa forma. Oh, você gostaria. Kyoshi soltou uma risada zombeteira. Capítulo 66. Kyoshi começou a flutuar no ar, criando um tornado de ventos abaixo dela. Ela havia se materializado depois de tomar conta do corpo de Aang, e tinha acesso total ao seu poder como o avatar vivo mais antigo. O chão começou a tremer quando ela olhou para os soldados. Um vento forte surgiu. Acenando com a mão, um grande fluxo de água veio do mar. Ele envolveu os soldados da Nação do Fogo de cada lado. Eles não podiam fazer nada enquanto a água os dominava. Kyoshi circulou a água ao redor da vila. Ela era tão poderosa que podia matar todos em 1 minuto ou mais. Ei! Haru gritou e reclamou quando olhou para ela. Embora ela fosse incrivelmente poderosa, ele não pôde deixar de gritar. Ela estava roubando sua experiência. Kyoshi sorriu maliciosamente quando olhou para Haru. Relaxe, eu estou cuidando deles. A água criou um tornado, reunindo os soldados em uma pilha. Ela então circulou a água e estendeu o diâmetro do tornado. No segundo seguinte, ela o congelou, prendendo os soldados. Haru, um pouco de lava, ela chamou. Haru, bastante chateado, acenou com a mão. Um pote de lava se estendeu por todo o caminho. Quando ela levantou a mão, a lava subiu circulando ao redor da água e criando uma matéria de rocha preta. Cerca de 800 soldados foram presos na prisão de obsidiana. Haru caiu de joelhos, pensando enquanto ela tirou a experiência dele. Ainda assim, ela era impressionante o suficiente. Kyoshi, um avatar com força total, certamente tem o poder de acabar com a guerra sozinha. Kyoshi desceu do ar, o fogo cercando seu pé. E os navios? Eles são meus, Haru disse. Primeiro a chegar, primeiro a receber. Uf! Kyoshi dobrou o oceano, levantando a água. Haru, por outro lado, apontou o punho para o navio e o puxou para trás, criando uma onda de gravidade que era mais forte que a da Terra. Isso puxou o navio em sua direção, voando. Haru então estendeu os braços. Fechando os punhos, ele comprimiu o navio em cima de seu povo, transformando-os em pilhas. É mais de experiência nível 25, 100 mil de 140 mil de experiência. Neste momento, Kyoshi envolveu 4 navios na água e os congelou. Nada mal para alguém que não é o avatar. Espere até você ver isso. Ele se agachou, e a pilha de metal próxima mudou sua forma. Muitas lanças pesadas e comprimidas apareceram dela. Elas eram cerca de 6. Cada uma tinha 4 metros de comprimento e era muito mais pesada em comparação com seu tamanho. As pontas da lança começaram a brilhar em vermelho. Haru as aqueceu tanto que estavam a 1 grau de derreter. As lanças dispararam a uma velocidade incrível. Em seu nível atual, o 16º nível, elas eram muito rápidas. Elas perfuraram os grandes navios, e as pontas saíram do outro lado. Os navios perderam o equilíbrio. O motor que funcionava a carvão pareceu explodir. Haru e Kyoshi apontaram suas mãos para o mar. O avatar controlou a água, e Haru controlou o metal. Eles agarraram os navios. Eu vou deixar você fazer isso, Kyoshi disse. Certo, Haru sorriu maliciosamente. Usando suas habilidades de construção de casa, ele manipulou a forma do ferro em uma grande prisão. Poucos materiais não metálicos caíram como comida. Isso será deixado para o meu povo. Ele usou sua dobra de metal para tirar as rações da Nação do Fogo. Kyoshi colocou as mãos nos quadris. Então, esta é a primeira vez que nos encontramos fisicamente. Ela colocou a mão em seu ombro. Você está quente. Por favor, me diga que não é Aang. Haru estremeceu. Kyoshi riu e bateu na parte de trás da cabeça dele. A propósito, este garoto aprendeu a usar a água, e ele ainda não é um mestre. Eu quero que você ensine a ele a terra. Tenho certeza que você pode fazer isso? Ensinar o avatar? Por que você não o ensina? Ei, eu te ensinei a dobrar lava. Kyoshi colocou as mãos nos ombros dele. Você tem que fazer isso por mim, pelo meu destino. Você aceitou que era meu? Vendo como ela estava implorando, Haru sorriu maliciosamente e virou o rosto. Bem, que tal você ensinar a minha nova vida a dobra de terra, e provar que você pode roubar o destino do avatar? Kyoshi agarrou suas bochechas e apontou o rosto dele para o dela. Não precisa jogar sujo. Haru fingiu estar chateado. Prometa-me uma recompensa. Kyoshi se inclinou e sussurrou. Que tal eu possuir uma de suas esposas, e ela pode ter seios extra grandes? Suki parece ser muito pequena. Você não preferiria que ela tivesse seios grandes? Talvez alguns quilos extras em sua bunda e alguns centímetros. Tentador. Haru riu.
Mas eu gosto de Suki como ela é. Cada garota e seu charme. Tudo bem, este pirralho do Aang estava defendendo minha vila. Eu posso fazer esse favor a ele. Tudo bem. Um vórtice cercou Kyoshi. No segundo seguinte, Aang apareceu em suas roupas de monge. Haru teve que abaixar a cabeça até o estômago dele para ver o novo avatar. Ele era pequeno, infantil. De alguma forma, Aang lembrou Haru de seu enteado Hong. O espírito de Kyoshi apareceu atrás de Aang com os braços cruzados. Haru suspirou. Certo, contanto que ele me peça. Kyoshi sorriu. O que aconteceu? Confuso, Aang olhou em volta antes de encarar Haru. Logo, um buraco apareceu na parede. Os moradores estavam saindo, correndo em direção à comida. Haru acenou com a mão enquanto o cumprimentavam a caminho das rações. Ele se virou para Aang e disse: uma de suas reencarnações anteriores assumiu você e me ajudou. Oh, isso. Bom, Aang sorriu. Nós precisamos levar comida para os moradores. Eles estão morrendo de fome há alguns dias. Não se preocupe com isso. Haru apontou para as rações que ele havia tirado dos navios. Então você é quem inventou a dobra de metal. Aang disse, olhando para Haru. Você pode, se estiver disposto, me ensinar a dobrar terra? Olhando para Kyoshi que estava atrás de Aang, Haru decidiu provocá-la um pouco. Seus lábios se contraíram, sorrindo por um milissegundo. Eu vou pensar sobre isso. Você também deve estar com fome por ter ficado aqui. Vai e coma algo. Aang disse uma voz preocupada. Haru, eu não posso acreditar que você não me deixou participar desta luta. Veio a voz de Suki, e Haru sorriu ironicamente quando se virou para ela. Em direção a Aang vieram os irmãos do Polo Sul, Katara e Sokka. Eles eram os irmãos que tiraram Aang do gelo. Virando-se para Suki, Haru abriu os braços. Ela parecia estar brava por ele a ter jogado. Ele colocou as mãos nos quadris dela. Desculpe, eu não quis. Eu estava muito preocupado, e eu não queria que você se machucasse. Ah, qual é Suki virou a cabeça. Eu sou uma guerreira. Tenho certeza que posso cuidar de 21 deles sozinha. Claro, só se Kyoshi te possuir, você pode ficar mais forte. Haru começou a considerar a oferta de Kyoshi. Ele virou a cabeça para a esquerda. Por alguma razão, eu tenho uma ideia do que você está pensando. Oh, sério? Vamos conversar quando estivermos a sós, Suki disse. Haru alcançou seu cabelo comprido e o empurrou para trás. Quando ele se virou para o Avatar e seus amigos, ele descobriu que Katara estava olhando para ele. Seu queixo caiu um pouco, e ela o encarou por um longo tempo. Haru inclinou a cabeça e sorriu levemente. Um rubor apareceu em seu rosto, Katara se virou e segurou suas bochechas. Ei, por que você está sorrindo para minha irmã? O cara, Sokka, disse. Por que ela está? Haru respondeu sem recuar. Tanto faz. Sokka se virou para Aang. Então, o que vamos fazer? Aang respondeu. Bem, vamos comer primeiro. Virando-se, Haru notou que seu pai estava caminhando em sua direção, com os braços bem abertos. Haru, pai. Haru abriu os braços. Eles se abraçaram, estilo Game of Thrones. Faz muito tempo, como você tem estado? Muito bem. Você tem comido bem? Pode-se dizer. Mas Haru, eu tenho que dizer, Tiro se afastou. Você nos deixou uma grande surpresa antes de sair? Que tipo de surpresas? Haru pensou nas notícias de ele se tornar rei ou príncipe. Luna. Tiro respondeu, ao contrário do que Haru esperava. Haru fingiu uma tosse. Ele se lembrou do que tinha feito. Sua primeira vez fazendo aquilo o fez perceber os limites de sua resistência, e ele estava muito animado. Ele a fez por muitas horas, e a encheu com seu milkshake. Cerca de 10, 15 doses. Com certeza, algo havia acontecido com a garota. Pode ser física ou mentalmente. Ele esperava que fosse o último. Há quanto tempo estou ausente? Tempo suficiente. Ela está cuidando de sua mãe, e ela é prestativa com as tarefas domésticas. Certo. A propósito, você conheceu uma namorada, a recente rainha da Terra, Suki? Haru se virou e apresentou Suki, que estava olhando para os olhos de Haru com um olhar penetrante. Kyoshi estava dando a ele o mesmo olhar. Oi, eu sou Suki. Você deve ser o pai de Haru. Suki sorriu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 67. Era noite e Haru não estava interrogando os soldados capturados da Nação do Fogo. Ele tinha decidido deixar isso para mais tarde. Ter uma reunião com sua família agora era mais importante. Embora o Avatar estivesse aqui, assim como sua primeira garota estava em sua casa ajudando sua mãe com as tarefas, ele decidiu que jantar era mais importante. Então você acabou se tornando primeiro o príncipe de Omashu. Agora você é o rei de Ba Sing-se, e você anunciou o reino da Terra unificado. Tiro disse, com os olhos bem abertos enquanto olhava para Haru. Eu ouvi os rumores, mas agora eu os confirmei. Ver sua dobra em ação tornou fácil de acreditar. Mas eu ainda estou me perguntando como você conseguiu convencer o rei da Terra anterior a lhe deixar seu assento. Eu o convenci de que ele pertencia ao circo e que o reino da Terra precisava de um líder melhor, Haru disse, pegando sua tigela de macarrão e comendo. Essa é uma história incrível. Luna, a garota pálida de cabelos pretos e olhos verdes, disse, seus olhos se movendo entre Haru e Suki. Suki estava fazendo o mesmo. Bem, está longe de terminar. Haru olhou para Luna, e ele sorriu. A garota estava com o rosto corado enquanto abaixava a cabeça. Respirando fundo, ela alcançou a tigela de Haru e disse, deixe-me servir-lhe mais. Não precisa, eu farei isso sozinha. Suki segurou a tigela. Você está cansada da sua viagem, irmã. Deixe-me ser a única. Luna disse.
Haru, com a colher na boca, sorriu. Ver como elas estavam competindo para ganhar seu favor o fez pensar que a vida valia a pena ser vivida. Mas enquanto o rosto do Senhor do Fogo passava por ele, ele sabia que havia mais um obstáculo para cuidar. O reino da terra está muito perto da grandeza. Você está gostando disso, não está? Kyoshi disse, provocando Haru. Cara, a mãe de Haru, deu sua tigela para Haru e disse. Coma, coma. Eu não quero que você fique mais magro. Obrigado, mãe. Aqui, coma um pouco de carne. Obrigado, Haru respondeu, educadamente. Suki e Luna pararam de brigar pela tigela enquanto Haru começava a comer novamente. Haru então teve uma longa conversa. Eles trocaram histórias sobre o que aconteceu durante o tempo em que estiveram ausentes. Naquela noite, Haru acabou tendo um trio. Sim, um épico trio com Suki e Luna. As duas garotas desabaram. Luna provavelmente engravidou, o mesmo para Suki, já que ele não se conteve em nada. Embora fosse arriscado, foi isso que o tornou saboroso. O dia seguinte chegou, e Haru saiu pela porta, alongando os braços amplamente. Ele costumava treinar depois de acordar neste lugar. Haru era uma pessoa diferente daquela que estava praticando aqui. Ele agora era um guerreiro firme, que derrama sangue para alcançar a paz. Ele era um conquistador e o pior inimigo da Nação do Fogo. E no entanto eu perdi para Kyoshi em nossa pequena competição. Haru praticou alguns movimentos de dobra. E com isso ele estava praticando outra habilidade. Olhando para frente no espaço vazio, ele olhou para a rocha que começou a se mover em diferentes padrões no ar. Ele não estava se movendo de forma alguma. Dobra com sentido até o nível 4. O movimento ficou mais suave, e sua testa começou a suar. Uau, você é realmente habilidoso. Veio a voz de Aang. Com a pequena rocha caindo, Haru se virou e levantou a cabeça. Acima da parede ao redor de sua casa, Aang estava em pé, segurando seu bastão. O que você está fazendo? Haru perguntou. Aang, a criança de 12 anos, sorriu amplamente. Eu acordei cedo para começar a meditação. A brisa fria da manhã realmente ajuda. Ao vê-lo, Haru sentiu que poderia ter julgado mal Aang. Embora ele fosse o Avatar, ele ainda era uma criança, um monge criança. Na idade dele, Haru costumava pensar que as mulheres engravidavam casando-se com um homem. Haru pensou nisso, porque ele decidiu embarcar na jornada difícil e dizer, foda-se o Avatar. Foi porque ele estava com raiva de si mesmo. Com raiva por ter sido impotente quando a Nação do Fogo abusou de seu povo, aprisionou seu pai e usou sua vila como escravos de impostos. De qualquer forma, eu não vou mudar de ideia. Eu não posso confiar em uma criança com um grande trabalho. Ele, na outra linha do tempo, venceu por sorte, e isso não pode se repetir todas as vezes. De qualquer forma, Kyoshi havia lhe pedido um favor. Como eles eram muito próximos, ele não se importou em ensinar Aang. Você quer aprender dobra de terra, não quer? Sim, por favor. Aang pulou e aterrissou na frente de Haru. Ele assentiu animado. Mas tenha cuidado, eu não vou te ensinar tudo o que sei, Haru disse. Está tudo bem. Eu não quero aprender dobra de metal. Aprender dobra de terra me ajudaria o suficiente em minha busca para salvar o mundo. Salvar o mundo. Haru soltou um suspiro zombeteiro. O que você acha engraçado? Eu tenho certeza que posso fazer isso. Aang disse. Sabendo que não demorou muito para esta criança descobrir que todos que ele amava estavam mortos, Haru decidiu não expressar sua opinião. Claro, eu sei que você pode fazer isso. Aang sorriu, incapaz de esconder suas emoções reais como Haru. Kyoshi apareceu andando na frente de Haru. Seus olhos estavam bem abertos enquanto ela olhava para ele. Ah, muito bem. Quem diria que você pode ser legal com os avatares que você conhece pela primeira vez? Ela não acreditava em sua atitude. Depois de tudo que você me disse, como você vai usar seu poder para mudar o destino? E pensando que o destino do avatar é besteira, você está dizendo a Aang que sabe que ele pode fazer isso. Haru piscou para Kyoshi. Vendo como você lida com este garoto ingênuo, tenho certeza de que você será um bom pai. Haru começou a rir. O que é engraçado? Aang perguntou. Não querendo contar a verdade a Aang, ele disse. Nada, eu apenas me lembrei de uma piada. Então vamos começar com o básico. Você é um dobrador de ar, então o estilo comum de dobra de terra não servirá para você. Para dobrar a terra, você precisa ser robusto, às vezes móvel. Sabe, seria difícil provocar vontade suficiente para um dobrador de ar fazer isso. Vamos tentar este método. Haru pensou um pouco e disse. Coloque uma venda ao redor de seus olhos e coloque alguns tampões ao redor de seus ouvidos. Eu preciso que você faça isso por um dia inteiro. Tente sentir a terra e tente ver o que está conectado a ela. Tem certeza? Eu pensei que você precisa fazer algumas posturas e encarar algo para dobrar a terra. Você gostaria de me ensinar? As mãos de Haru começaram a tremer. O cara que não consegue dobrar a terra estava dizendo a Haru como dobrar a terra. Ei, vá com calma com o garoto. Dobra de terra não é fácil. Kyoshi disse. Eu costumava ser mais do tipo transportadora, mas eu não tinha mobilidade. Desculpe, senhor, Aang disse. Eu farei o que você me disser. Você vai pegar o jeito rapidamente, Haru respondeu. Quando ele olhou para Aang, ele deu um tapa em sua cabeça careca. Aang abaixou a cabeça e se virou para sair. Você tomou café da manhã? Não? Coma algo. Você não quer começar com fome. Obrigado. Bem, parece que você o está tratando como uma criança, não como o último mestre do ar. Kyoshi disse a Haru enquanto eles se dirigiam para as prisões que eles criaram para os dobradores de fogo. Ela estava sorrindo enquanto caminhava ao lado dele. Sua atitude era mais acolhedora.
Ela estava aprovando suas ações mais quando soube do novo lado de sua personalidade. A princípio, ela pensou nele como alguém que estava se opondo à opressão da dobra de terra. Mas quando ela entrou em sua vila, ela soube sobre seu passado, como ele viveu e como eles o perseguiram, como ele lutou contra os dobradores de fogo e reivindicou a vitória. O povo da outra vila tinha um grande respeito por ele. Ele não lutou apenas contra os soldados da Nação do Fogo. Ele lutou contra os traidores do exército da terra e reivindicou a liberdade para seu povo. Haru parecia ser mais parecido com ela. No entanto, sua atitude, suas palavras descaradas com ela, isso a lembrou de Yun. É por isso que ela sentiu algo por Haru desde o primeiro dia. Ele era um homem com uma crença firme em sua justiça, mas um homem brincalhão. Você vai simplesmente deixar isso? Haru se virou para ela e atirou nela com aquele fofo franzir de testa dele. Eu tenho que saber como você vai tratar minha reencarnação. Ela cruzou os braços e virou o rosto. Talvez ela o provocasse agindo firmemente. Eu vou dar umas palmadas nele se ele não me obedecer, Haru disse. Inacreditável. Ela olhou em seus olhos. Haru, me diga, é algo que você quer fazer comigo? O quê? Como você soube que eu quero fazer isso com você? Você quer bater no avatar? Kyoshi deu a ele um olhar significativo. Palmadinhas, Haru disse, acenando com a mão no ar, sua mão passando por sua enorme bunda. Suspirando, ela disse, use esse seu cérebro onde é necessário. Concentre-se nestes prisioneiros. Haru alcançou a jaula e abriu uma porta. Essas prisões tinham sido guardadas por dobradores de terra. Quando Haru lhes disse para sair, eles o fizeram. Haru estalou o pescoço. Eu vou hipnotizar alguns deles, e eu vou obter todas as respostas. Eu estarei observando de lado. Kyoshi sentou-se de pernas cruzadas e flutuou. Capítulo 68. Então era o plano da princesa me manipular mentalmente para que eu desse minha vida pela minha família. Haru respirou fundo. Ele tinha acabado de interrogar um grupo de oficiais de alto escalão. No começo eles resistiram. Eles tentaram o seu melhor para não dizer nada e gritaram, dizendo que preferiam morrer a falar qualquer coisa. Mas assim que Haru entrou em seus cérebros através da dança, ele conseguiu convencê-los a lhe contar o plano deles. Parecia que Azula, a princesa da Nação do Fogo, foi encarregada de ir atrás dele. Seu pai confiava nela. Para os soldados, ela era uma figura assustadora e autoritária. Até Haru teve que admitir isso. Dança de hipnose até o nível 13. Dobra eletromagnética até o nível 3. Haru terminou de hipnotizar um grupo de soldados. Eles estavam em um estado entre o consciente e o subconsciente. Seus cérebros estavam fracos e aceitariam qualquer coisa que ele sugerisse. As mãos de Haru estavam apontadas para eles, liberando as mesmas ondas eletromagnéticas que os Daily usavam para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas de Ba Sing Se. Haru estava pensando em criar bloqueios mentais para apagar suas memórias. Embora sua dança de hipnose não seja forte o suficiente para fazer isso com todos eles, as ondas que ele podia liberar aumentaram o efeito de seu poder. Kyoshi estava atrás de Haru, aconselhando. Eles estão jogando sujo. Isto é guerra. Enquanto você estiver disposto a usar o método que achar adequado, você deve esperar o pior de seu inimigo. Eu sei disso. Haru suspirou enquanto abaixava as mãos. Olhando para os soldados, Haru sentiu que tinha duas escolhas. Primeiro, fazê-los se voltar contra a Nação do Fogo. Segundo, transformá-los em servos para sua nação e usá-los para artesanato. De qualquer forma, já que eles tentaram tirar a vida de seu povo, a vida deles é dele. E ele não se importa se alguém estava pensando que ele está certo. A segunda opção parecia ser a melhor. Levaria algum tempo para criar uma história e contá-la aos soldados estúpidos. Por enquanto, pessoal, vocês estão tentando se lembrar de quem são, mas não conseguem. Tudo que vocês sabem é que são pessoas de raça mista. A Nação do Fogo os abandonou, e o Reino da Terra os acolheu de volta. Eles os alimentaram. Vocês os amam e dedicam suas vidas a protegê-los. Protegê-los é uma obrigação para vocês. Vocês os servem e obedecem a cada comando. Haru então bateu palmas. Os soldados de fogo pareciam acordar de um torpor. Eles olharam um para o outro. O que estamos fazendo aqui? Quem é você? Quem sou eu? Espere, por que estamos usando o emblema da Nação do Fogo? Eles me abandonaram, e somos parte do Reino da Terra. Você também. Por que estamos presos então? Haru deu um pequeno sorriso malicioso. O efeito da hipnose deve durar muito tempo. A cada dia, eles estarão mais abertos às sugestões que ele plantou neles. Vocês estão presos porque tentaram atacar nosso povo. Por isso, vocês são punidos. Haru disse. Espere. Não sabemos o que aconteceu. Eles nos enganaram. Sim, nós nunca faríamos isso. Mas quando nós atacamos vocês? Haru se virou com Kyoshi, colocou a mão atrás das costas e caminhou. Vocês passarão um tempo assim e refletirão sobre si mesmos. Alguns deles, subconscientemente, começaram a chorar. Qual é o seu plano, Haru? Eu não acho que há um sentido em brincar com suas mentes. Quando eles estavam sozinhos, Haru se virou para Kyoshi e disse. Eu sempre posso enganá-los para me entregarem à princesa, que por sua vez, me entregaria ao pai dela. Até então, eu me libertarei e assumirei o controle sobre ele. Esse é um plano doce. Mas eu não acho que você precise de todos esses soldados. Eu farei alguns deles desaparecerem, dizendo que morreram em uma batalha difícil. Eu deixarei alguns sobreviventes me levarem. O que você planeja fazer com o resto? Eu farei a fazenda deles.
Embora os dobradores de terra sejam melhores quando se trata disso, os dobradores de fogo podem fornecer calor? Hahaha. Fornecer calor? Hahaha. Kyoshi riu. O quê? Isso me lembrou de Hanaji. Não importa. Haru cruzou os braços, olhando para Aang, que estava andando por aí sem visão ou audição. Aang parecia desenvolver um novo sentido. No entanto, era sentir com os pés. Era sobre sentir o ar que o atingia. Haru balançou a cabeça e decidiu pegar o caminho mais fácil mais tarde com ele. Atualmente, ele estava no meio da vila. Aang tirou seus tampões e vendas, e Haru começou a demonstrar a ele a dobra de terra com uma pequena rocha. Aang estava lutando para fazer o mesmo. Ele era muito fácil de influenciar. Pensando na melhor maneira, Haru decidiu implantar o método de dobra de terra em seu subconsciente. Ouça, eu vou tentar outro método para você, aceita? Haru disse. Ele não tem todo o tempo do mundo para ensinar o garoto jovem. Aceito. Aang assentiu. Agora continue praticando esses movimentos. Você vai se acostumar com eles mais tarde. Mas com licença. Como você consegue dobrar, quero dizer, sem fazer o menor movimento? Primeiro, dobre com todo o seu corpo. Depois, tente fazer menos movimentos. Uma vez que você seja capaz de dobrar assim. Haru balançou a cabeça para a esquerda, e um pedaço de terra se levantou. Você será capaz, eventualmente, de alcançar o ponto em que leva seus olhos para se mover, e então, você dobraria com os sentidos. Mas eu não acho que você precise fazer isso se você alcançou o estado Avatar. Você é realmente experiente. Sim. Haru sentou-se e do chão, uma cadeira apareceu. Logo Suki e Luna vieram. Suki sentou em seu colo, sorrindo e beijando seus lábios. Luna veio e massageou seus ombros. Ela sorriu também e o beijou. Na noite passada, após o trio, elas pareciam se dar bem. A poligamia é um dos benefícios da guerra. Haru relaxou um pouco. Gatas, vocês podem massagear meu ombro? Claro. Suki e Luna, cada uma pegando um ombro, começaram a massageá-lo. Aang, confuso, sorriu. Isso parece divertido. Espere até você crescer. Ele soltou um longo suspiro. Hakuna Matata. Logo, o resto da equipe Avatar veio. Então, quão longe seu treinamento está progredindo? Perguntou Sokka. Estou indo bem. Na verdade, aprendi um novo truque na dobra de ar. Isso é bom. Mas nós não temos todo o tempo do mundo. Se você não aprender rápido, o que devemos fazer? Obviamente ficaremos com o Sr. Haru, disse Katara, virando-se e olhando para Haru. 3 segundos depois, ela corou levemente e virou o rosto. Aang pareceu ficar irritado quando notou como Katara olhava para Haru. Ele disse. Mas tenho certeza que ele está ocupado. Eu não quero incomodá-lo. Aang está certo, Haru disse. Não há como ele levar uma criança jovem para uma guerra. Então, Haru. Katara perguntou. Eu ouvi dizer que você é o atual rei da Terra. Como está a guerra? Estamos recuperando nossos territórios. A guerra está a nosso favor, até agora. Haru respondeu, inclinando-se para trás. Isso é bom. Então, como você planeja fazer com a resistência do Polo Sul? Katara disse. Sokka pareceu ficar animado. Sim, você deveria tê-los conhecido. Eles estão lutando contra a Nação do Fogo também. Eu não os conheci. Haru respondeu, tenho certeza de que eles se juntarão aos Estados Unidos do Reino da Terra. Eu abri o convite para todo o Reino da Terra. Qualquer um que esteja disposto a lutar ao nosso lado é bem-vindo. Sokka e Katara abaixaram a cabeça. Haru podia entender o que eles queriam dizer. Eles estavam pensando em seu pai. Membros de suas tribos estavam no Reino da Terra, lutando contra os soldados da Nação do Fogo também. Bomi pode saber algo sobre eles. Mas Haru não sabia. Ele tinha coisas mais importantes para lidar. Eu vejo, Aang disse. Quando dominar os 4 elementos, ninguém terá que lutar. Haru riu quando ouviu o Avatar. Kyoshi apenas bufou, contendo o riso. Ele é ingênuo. Há algo engraçado? Haru não respondeu. Ele se levantou e disse. Eu tenho que ir. Por enquanto, havia algo que ele precisava resolver. Ele precisava encontrar a princesa da Nação do Fogo e espioná-la usando sua forma espiritual. Luna, Suki, esperem por mim em minha casa e ajudem minha mãe. Ele então se virou para se afastar para um local isolado. Haru foi para uma árvore isolada. Cercando-se com terra para se esconder, ele meditou e seu espírito deixou seu corpo. Capítulo 69. Depois de meditar por algum tempo, Haru deixou seu corpo e flutuou neste espaço vazio. Os únicos que podiam vê-lo eram provavelmente Suki e Kyoshi, que estava de olho no treinamento do Avatar. Aang não conseguia vê-la, no entanto. Parecia que ele ainda não havia atingido esse nível. De qualquer forma, ele não se importava de jeito nenhum. A única razão pela qual ele estava ensinando o garoto era porque ele ajudou a vila de Haru quando a Nação do Fogo a cercou. Além disso, Kyoshi havia pedido a ele para fazer isso. Apenas por causa do Susnu, ele não se importou em fazê-lo. Balançando a cabeça com sua última ideia, Haru voou ao longo do mar. Ele seguiu para o leste. Em sua forma espiritual, Haru podia ir tão rápido quanto quisesse, cruzando centenas de metros em meros segundos. Poderes físicos que deveriam parar seu movimento não se aplicavam a ele. Muito em breve, ele alcançou um local, onde muitos navios de guerra da Nação do Fogo haviam se reunido. Muitos soldados estavam em fila. No topo de um navio, havia um grupo de 3 garotas. As 3 eram bonitas. À esquerda, havia uma garota pálida e alta. Ela tinha longos cabelos pretos que cobriam sua testa. Seus olhos eram pretos e eram penetrantes.
Ela era bastante magra, no entanto, e tudo sobre ela parecia ser quase sombrio. Sua garota gótica versão da época antiga. Mas ela não deve ser subestimada. Suas habilidades com armas voadoras e sua precisão são mais letais do que a maioria das dobras. Esta deve ser o amor de infância de Zuko. Mai. À direita, havia uma garota de altura abaixo da média. Ela era uma mulher muito atraente. Seus seios eram grandes, seu rosto era inocente e bonito. Seu cabelo estava amarrado em um rabo de cavalo. Esta garota era uma das lutadoras mais rápidas do show, que podia saltar distâncias muito altas. Sua agilidade poderia ser chamada de desumana. Seu rosto inocente fez Haru olhá-la por algum tempo. Espere, eu a vi, naquele circo a caminho de Omashu. Mas eu estava distraído pelos soldados que queriam queimar minha cidade. Esta deve ser T.Y. Lee. Ele ouviu dizer que ela tem 6 irmãs idênticas naquele circo. Azula, então, já que você nos reuniu, o que devemos fazer? Perguntou T.Y. Lee enquanto ela se virava e ficava de pé sobre as mãos, equilibrando-se. Haru olhou para a garota no meio. Ela estava com uma perna sobre a outra enquanto estava em um sofá confortável. Seu cabelo preto sedoso estava amarrado em um rabo de cavalo, 2 mechas nas laterais de sua cabeça. Ela tinha pele branca, olhos amarelos e lábios carnudos que estavam cobertos de batom. Seu corpo parecia bom para sua armadura, indicando que ela era uma lutadora esforçada. Ela tinha um rosto bem moldado e era bonita com seios de tamanho acima da média. Embora ela tivesse 14 anos, não deixe sua aparência jovem te enganar. Ela era prodígio da Nação do Fogo e a única que era conhecida por ter o poder de quase matar o Avatar. Os soldados, enquanto olhavam para ela, mostravam um pouco de medo. Esta garota de 14 anos era um pouco psicopata. Devemos esperar para caçar um rato da terra, Azula disse. Já que não podemos arrastá-lo, é melhor arrastar todo o ninho dele. Com licença, sua vadia. Haru disse, estreitando as sobrancelhas. Se ele estivesse fisicamente aqui, ele a teria estapeado para lhe ensinar algumas boas maneiras. Eu não acho que você deveria subestimá-lo, Mai disse, bocejando. Ele lidou com um exército inteiro com seus meteoros. Não deixe isso te enganar. Esses meteoros são seu único poder. Mover uma coisa grande levaria muito tempo. É por isso que eu escolhi vocês, garotas. Vocês são as mais rápidas. Mai pode derrubá-lo antes que ele possa mover aquela pilha de merda em chamas, e Lee bem, ele não teria chance contra ela. Sem mencionar, ele morreria com um desses. Azula sorriu maliciosamente. Eu o transformarei em um brilhante fogo de artifício. Apontando para cima, um forte raio deixou seus dedos, iluminando o céu. A filha da cadela. Haru suspirou. Embora ele discordasse, ele achou que Azula era muito inteligente para elaborar um plano, dado o que ela sabia sobre ele. Mai é forte à distância e muito precisa, ela pode derrubá-lo se ele não prestar atenção. Enquanto Ty Lee deve ser capaz de bloquear seu chi. Que pena para elas que isso só se aplicaria a ele há 2 meses. Elas não sabem a gravidade da luta que estão provocando. Haru estava prestes a voltar para seu corpo, mas ele ouviu Azula. Bem, vai ficar tarde. Eu vou para o meu quarto e trocar de roupa. De repente, ele ouviu a voz de Bomi ecoando em sua cabeça. Oh Haru, seu pervertido, você usa isso para espionar mulheres. Haru balançou a cabeça. É isso mesmo. Eu preciso saber mais sobre meu inimigo e sua fraqueza e planos. O que é melhor do que ir para o quarto deles e ver se eles estão escondendo alguma coisa? Enquanto murmurava para si mesmo para parecer justo, os lábios de Haru formaram um grande sorriso. Azula abriu a porta da cabine e entrou. Haru caminhou atrás dela. Ela fechou a porta. Ele não se importou, pois ele podia contorná-la como um fantasma. Assim que Haru estava prestes a entrar, ele sentiu uma batida em sua cabeça, e ele quicou na porta caindo. Ele se levantou e coçou o cabelo. O que diabos? Por que eu não consigo passar? Ele caminhou até a porta e foi bloqueado. De alguma forma a sensação era familiar. Era doce. Você deveria levantar a cabeça, disse uma voz familiar. Haru levantou a cabeça, vendo a cabeça de Kyoshi para fora da porta, olhando para ele com um olhar penetrante. Ei, Kyoshi! Haru percebeu. Ele estava empurrando contra o corpo dela. Sabendo que foi pego em uma situação embaraçosa, ele disse. Eu estava prestes a entrar na cabine dela e ver se há documentos sobre planos extras. Sério? Ela saiu pela porta e Haru recuou. Sim. Haru fez uma expressão firme. Há apenas calcinhas e um monte de roupas. Eu estive lá. Ela comprimiu os olhos para ele. Haru conhecia aquele olhar. Era de ciúme. Você checou bem? Haru disse. Ele começou a se sentir um pouco culpado por ter sido pego. Sim, eu cheguei. Ela disse, olhando em seus olhos. Seu olhar lhe disse que ela sabia o que ele estava pensando. Inclinando-se, ela o segurou pelo pulso e o colocou em seu ombro. A única maneira de você olhar para aquela vadia é quando você der um tapa nela. E por que você olharia para a garota? Sua última pergunta foi boa. Todo homem sabe a resposta. Não há razão para impedi-lo. É apenas instinto. E a moral não é absoluta. Por que eu faria isso? Haru disse. Velhos hábitos são difíceis de morrer. Sabe, você pode me perguntar e eu tiro a roupa para você. Eu agradeço isso, Haru disse. Mas eu tenho uma pergunta. Por que você veio aqui? Suki teve um pressentimento quando viu você voando. Ela estava prestes a deixar o corpo dela, mas eu disse a ela para ficar lá, já que ela não pode deixar o corpo dela sem proteção. Kyoshi voou de volta sobre o mar. Embora eles pudessem se teletransportar de volta, eles não o fizeram.
Era bom passar tempo assim, e eles podiam discutir. Então, sobre a guerra, o que você sugere? Já que você quer chegar ao Senhor do Fogo, eu sugiro que você deixe ela te capturar. Eles não achariam que é fácil demais para ser verdade? Eles podem. Mas se você fingir estar exausto e deixá-los te levar, eles não duvidarão. Se eles te capturarem e te acorrentarem além do reconhecimento, eu sempre posso possuir alguém e te libertar. Eu vejo. Haru sorriu. Mas eu tenho uma ideia melhor. Capítulo 70. O dia seguinte chegou, e Haru se sentiu satisfeito espiritualmente. Depois que sua namorada o pegou quase espionando uma garota nua, ele saiu de uma situação difícil sem problemas, culminando em fazer amor de reconciliação. Kyoshi havia esquecido a situação e eles planejaram seu próximo passo naquela noite. O passo mais lógico era usar Azula para entregar Haru ao Senhor do Fogo. No entanto, enquanto discutiam as possibilidades, eles acabaram descartando a ideia. Era muito arriscado, e Haru poderia morrer se deixasse sua vida nas mãos deles. Haru acabou tendo um plano melhor. Ensinar o Avatar e depois, ele poderia fazer Azula se concentrar em Aang enquanto ele se moveria para a Nação do Fogo. Haru e Kyoshi perceberam que ele não precisava se esgueirar para alcançar o Senhor do Fogo. Ele pode ir e enfrentar a capital sozinho e alcançar o Senhor do Fogo e controlá-lo. No pior cenário, Haru pode usar a força para fazer o exército da Nação do Fogo se submeter. Parecia que o Avatar estava do lado dele, e por Avatar ele queria dizer Kyoshi. Mais tarde naquela noite, Haru convocou Aang para um experimento. Ele não tinha tempo a perder ensinando-o. Então, ele decidiu colocar o método de dobra diretamente através daquele crânio dele. Na biblioteca de Wang Shitong, Haru havia aprendido muitos métodos para entrar no cérebro de um humano. Picar pontos de chi com agulhas era um deles. Depois de colocar Aang em um estado entre o despertar e o sonolento, Haru começou a colocar sugestões que permitiriam a Aang se tornar um dobrador de terra excepcional. Ele então o deixou dormir. O cérebro construiria caminhos neurais ao dormir. Esses caminhos podem ser desenvolvidos ou existentes. Se existissem naturalmente, eles se traduziriam em uma forma de talento. No dia seguinte, Haru estava no quintal de sua casa. Aang estava ao lado dele. Haru levantou uma enorme pedra e a colocou na frente de Aang. Você a destrói, Haru ordenou. Eu consigo, Aang disse. Apenas faça. Haru não foi educado. Certo. Aang pulou. Uma parte de sua atitude mudou. Normalmente, ele desviaria da rocha ou encontraria outra maneira de passar por ela. Desta vez, no entanto, ele a enfrentou de frente. Ele a atingiu com a cabeça. Era uma atitude subconsciente. A rocha rachou e foi destruída. Aang levantou a cabeça, sentindo-se feliz. Seu método de picar chi funcionou. Eu posso dobrar terra agora. Aang bateu o pé, levantou uma pedra, antes de chutá-la aleatoriamente. Haru bateu as mãos puxando aquela pedra. Ele repreendeu. Tenha cuidado onde você joga isso. Esta é uma vila. Desculpe, Aang disse. Eu estava muito animado para experimentar seus movimentos, e eu não pude deixar de fazê-lo. Em seguida, o que devo fazer? Eu ouvi do seu pai que, diferente dos dobradores de terra típicos, você prefere usar as mãos para dobrar. É um método herdado da família, Haru disse. Então, é uma forma de legado. Ficarei feliz em aprender seus métodos. Sim. Haru esfregou a nuca, e ele olhou para a namorada espírito gigante satisfeita. Feliz, mais do que nunca. Kyoshi sorriu para ele. Olhando para Aang, Haru perguntou. O que você está disposto a fazer agora? Eu vou para o Polo Norte. Antes de me tornar um mestre em dobra de terra, eu tenho que me tornar um mestre em dobra de água. Mas você já aprendeu água. Aprendi, mas não sou mestre. Colocando a mão no queixo, Haru pensou nisso. Seria bom dar um pouco de trabalho aos soldados invasores quando ele estivesse a caminho da Nação do Fogo. Como a dobra de lava era muito semelhante à dobra de água, Haru teve uma ideia. Seria como retribuir o favor de Kyoshi por ensiná-lo. Tudo bem, eu vou fazer de você um mestre da dobra de água, desde que você me ensine um pouco de dobra de ar. Ensinar você a dobra de ar? Qual é a utilidade disso para você? Não me importo, Haru sorriu maliciosamente. Dobra de areia ou dobra de matéria de poeira geralmente era como dobrar ar. Havia uma razão pela qual Haru não dobrava poeira, e era porque ele não sabia como se mover. Bem, estou tão feliz por você, Kyoshi disse, elogiando Haru. Haru se virou para ela e deu-lhe um sorriso presunçoso. Ela não tinha ideia de que Haru iria ensinar Aang a dobra de água por uma razão. Kyoshi imploraria a Haru para parar. Na praia. Inacreditável. Kyoshi limpou a garganta enquanto olhava para Haru ensinando Aang. Pare com isso. Pare com isso. Você vai destruir o legado do Avatar. É tudo sobre o fluxo, Haru disse, sorrindo para Aang. Haru ensinou Aang a dobrar água. Mas o método que ele lhe deu era incomum. Era o mesmo método que Kyoshi havia zombado de Haru por usar uma vez. Certo. Aang assentiu firmemente. Ele colocou uma mão em sua cabeça careca, a outra mão em sua virilha, e começou a fazer movimentos de empuxo. Haru, não consigo acreditar que você está me trollando. Kyoshi soltou um suspiro de frustração. Aang começou a dançar como Michael Jackson enquanto dobrava a água. Ela fluía tão suavemente quanto ele dançava. A água dançava com Aang muito mais suavemente do que ele faria com lava. Vendo a reação de Kyoshi, Haru não pôde deixar de rir. O rosto que ela fez era impagável. Aang, pare. Já que você pegou o conceito de fluxo, é hora de mostrar os movimentos reais. Haru se virou para Kyoshi e sorriu. Ela bufou, enchendo as bochechas de ar.
Haru só conseguia pensar que ela parecia fofa. Aang parou feliz. De lado, os dois irmãos das tribos da água estavam assistindo. Katara, você pode se juntar, Haru chamou a garota baixa. Ela sentiu. Sorrindo, ela correu e veio até Aang. O Avatar e a dobradora de água estavam nas margens. Ok, observe meus movimentos. Eu não vou repeti-los. Haru transformou um monte de terra em lava. Uau, você pode me ensinar a fazer isso? Aang perguntou quando viu a lava. Katara arregalou os olhos, enquanto Sokka pulou para trás, cauteloso. O calor que estava emitindo era suficiente para assustar as pessoas ao seu redor. Eu não posso, e eu não vou, Haru disse. Apenas meus filhos terão tal segredo. Ele então começou a mostrar a eles os movimentos de dobra de água que ele aprendeu com Kyoshi enquanto os aplicava à lava. Dobra de lava era uma mistura entre dobra de terra e água. Suave, mas robusta. Mas Haru podia ser apenas suave. Os dois alunos conseguiam captar as lições muito rápido. Haru circulou as mãos, fazendo um fluxo de lava dançar ao seu redor. Ele então o atirou no mar, apagando. Vocês descobrem o resto. Obrigada. Katara disse, olhando para Haru. Seus movimentos foram muito elegantes. Já que você é meu primeiro professor, eu estou em dívida com você. Apenas continue praticando. Eu vou te consultar se eu precisar de alguma coisa. Apenas se apresse, eu não vou ficar por perto para sempre. Não se preocupe, eu posso vir com Appa para te visitar, Katara disse. No canto da vila havia um grande bisão branco. Era muito maior que um elefante e tinha 6 pernas. Em sua cabeça ele tinha a mesma tatuagem de flecha que Aang tinha em sua testa. Você terá sorte de me encontrar, Haru disse, caminhando para as prisões dos soldados da Nação do Fogo. Era hora de transformar o último grupo de soldados de fogo em moradores leais a ele. Eles tirariam seus capacetes e trocariam suas roupas, e seriam a primeira linha de defesa contra qualquer ameaça possível. Por mais que ele achasse engraçado ver soldados da Nação do Fogo lutando entre si, ele tinha um trabalho a fazer. O que Azula está fazendo? Haru perguntou a Kyoshi, que tinha acabado de voltar. Ela ainda está esperando por um relatório. Eu vejo. Haru se inclinou em sua cama em seu quarto. Vendo que ele estava sozinho e tinha um monte de caixas para abrir, ele decidiu abrir isso. De qualquer forma, ele se moveria através do mar, assim que ele chutar o Avatar e levar a atenção de Azula para ele. Capítulo 71. Parado fora da vila e perto do mar, Haru estava de frente para Aang, que havia dominado a dobra de terra rapidamente. Foi graças a Haru plantar a semente dentro da cabeça de Aang. Algumas pessoas recebem essa semente através de uma percepção que muda sua mentalidade para se adequar à dobra de terra. No caso de Aang, ela foi colocada em seu subconsciente e estava fazendo efeito todos os dias. Vendo quão eficaz era este método de ensino, Haru pensou em entregá-lo a seus filhos no futuro. Eles se tornarão os maiores dobradores de areia que podem dobrar tudo. Devo fazer o estilo punho da Estrela do Norte e ensinar tudo ao mais talentoso? Ou devo dividir meus métodos entre eles? Eu realmente não sei. Então, mostre-me o que você aprendeu, Aang disse. Haru sorriu, lembrando-se da notificação que havia recebido. Dobra de areia até o nível 13. Ele podia usar movimentos de dobra de areia e dobra de terra para controlar poeira. Haru replicou os movimentos de dobra de ar de Aang. A poeira voou da terra, formando uma esfera giratória. Haru pulou e sentou-se nela. A bola de poeira giratória o carregava enquanto se movia. Aang pescou 2 vezes antes de aplaudir. Era o acordo deles. Haru ensinou Aang a dobra de terra, e o último ensinaria a dobra de ar ao primeiro. Certo. Nossos 2 treinamentos acabaram. Haru disse. É hora de eu testar sua maestria sobre a dobra de terra. Claro, Aang disse. Os 2 concordaram em lutar agora. Haru permitiu que Aang usasse todos os elementos que ele conhecia. Haru tinha outro plano em sua cabeça. Embora ele não fosse lutar contra o Avatar no estado Avatar, ele ganharia uma quantidade considerável de experiência se o derrotasse. Pelo menos, já que ele era um mestre completo em dobra de ar, Haru deveria ganhar o equivalente a derrotar um inimigo muito forte, como Bomi ou mais, já que Aang conhecia 3 elementos. Vamos lutar. Aang estendeu as mãos em direção a Haru. Ok. Haru sorriu. Isso também é um teste do meu poder. Aang estendeu a mão para a esquerda e para a direita, convocando uma quantidade considerável de água do mar. Ela formou um escudo ao redor dele. Haru bateu o pé, levantando uma pedra do tamanho de um humano, antes de chutá-la em direção a Aang. Aang girou, enviando um fluxo de água que empurrou a água para o lado. Batendo as palmas para frente, ele enviou algumas estacas de gelo da água. Haru sorriu maliciosamente. Em vez de fazer qualquer movimento, ele caminhou para frente. Com seus sentidos de dobra, ele já havia sentido cada movimento. Ele caminhou entre os estilhaços como se não fossem nada. Quando um estava prestes a atingi-lo, ele desenhou um semicírculo com o braço, quebrando o estilhaço com a mão. A maestria de Haru em artes marciais já era alta. Além de sua agilidade e físico, ele era como uma fera imparável. Bufando, Haru olhou para Aang e disse: Isso é o melhor que você tem? Seja mais criativo. Aang franziu as sobrancelhas. Ele se tornou mais sério e menos fácil de influenciar desde que aprendeu a dobra de terra. Ele pulou no ar e seu machado chutou o chão. Uma grande onda de choque se espalhou em sua direção, levantando o chão e rachando-o. Haru pulou. Aang, vendo isso, bateu a palma. Um ar invisível e comprimido se dirigiu a ele.
Vendo isso, Haru levantou a cabeça. Um pedaço de terra se levantou, formando uma tábua que se acomodou em seus pés. Em uma velocidade inimaginável, a tábua se moveu, permitindo que Haru desviasse do ar. Ele se moveu em direção a Aang e inclinou o corpo para tocar a terra com a mão. A terra se descomprimiu, tornando-se macia. A poeira subiu e se comprimiu ao redor de Aang, que girou rapidamente e se levantou no ar, formando um pequeno tornado ao redor dele. Aang moveu as mãos, enviando um fluxo de água para Haru. Bem, isso já demorou o suficiente, Haru murmurou. Ele cerrou os punhos e socou o chão. Uma pedra do tamanho de uma casa de 2 andares se levantou. Haru colocou a mão nela. Dela, muitos pequenos pedaços de terra se dirigiram a Aang, que mudou a direção da água para se proteger das pequenas rochas. Haru sorriu internamente e comprimiu um grande pedaço de rocha em um pequeno. Ele contornou a defesa de água de Aang e o atingiu no estômago. Aang foi arremessado para o céu, sua saliva saindo de sua boca. Assim que ele estava prestes a cair, a rocha se transformou em poeira, que engoliu a maior parte de seu corpo e então ele a comprimiu, deixando apenas sua cabeça para respirar. A rocha caiu com a cabeça de Aang no topo. Bem, o que você deve fazer em tal situação? Haru perguntou. Aang sorriu ironicamente e disse. Eu não sei. Tomar remédio. Não, estúpido, você afunda na terra, tente senti-la, feche os olhos. Aang fez o que lhe foi dito e fechou os olhos. Ele começou a vibrar, e seu corpo afundou na rocha. Haru poderia tê-lo nocauteado de primeira, mas ele o deixou sair. Assim que Aang saiu da terra e ficou na frente de Haru, este último sorriu. Ele deu um golpe em seu pescoço, nocauteando-o em um segundo. Vendo que ele era apenas uma criança, parecia ruim para Haru transformar a pedra em magma. Parecia ruim usar técnicas de espada ou o que quer que fosse. Então ele escolheu dar um tapa nele. Derrotando o Avatar a caminho de melhorar? O sistema certamente tinha sua maneira única de dizer a Haru que ele não havia feito nada e estava certo. Ele havia visto como Kyoshi havia lutado. Um Avatar totalmente poderoso não deve ser subestimado, e Haru teria que usar todos os seus trunfos para derrotá-lo. Mais 50 mil de experiência, 70 mil de 140 mil de experiência. Com uma expressão preocupada em seu lindo rosto bronzeado, Katara correu em direção a Aang e o segurou. Ele ficará bem, dê a ele alguns momentos, Haru disse. A expressão de Katara se suavizou e ela suspirou de alívio. Ela olhou para Haru. Como ele está até agora? Bom, ele é tão bom quanto um mestre em dobra de terra. Você não quer dizer como você. Você obviamente parecia estar brincando com ele. Katara estreitou a sobrancelha, não parecendo acreditar em Haru. Eu nunca disse que ele é um grande mestre. Haru inclinou a cabeça e sorriu. De qualquer forma, com sua maestria sobre o elemento terra, ele pode lidar com Azula e seus amigos. Corando levemente quando ele sorriu, ela virou o rosto. Eu vejo. A propósito, você sabe mais movimentos de dobra de água? Eu não sou um dobrador de água. Haru pensou um pouco. Ele disse. Quando a lua estiver cheia, tente dobrar o sangue de alguém. Dobrar o sangue? Ela inclinou a cabeça. Isso é possível? Sim, Haru disse. Sabendo que Katara era uma dobradora de água tão poderosa que podia derrotar um mestre de sua idade, ele disse. Se você dominar isso, tente fazê-lo sem a lua. Enquanto Aang começava a piscar, ele acordou e disse. Onde eu estou? Katara sorriu e deixou Aang perceber o que havia acontecido. Ela se levantou, abriu os braços e o abraçou. Obrigada por nos ensinar. Ela está me assediando? Tanto faz. Haru fechou a mão na cabeça dela e disse. De nada. Quando ela se afastou, ela levantou a cabeça e olhou para o rosto dele. Ela sabia que ele já tinha 2 mulheres, e ela não parecia parar de lhe enviar sinais. Em vez disso, ela fechou os olhos e deixou o rosto se aproximar do dele. Bem, tal coisa acontece na Terra. Quanto mais jogador o cara era, mais sinais ele recebia. Alguns cientistas disseram que isso acontece subconscientemente por razões evolutivas. Lembrando que Suki havia dito sobre poligamia, ele deu de ombros. Ele era um bom homem fazendo uma boa ação. Haru não impediu a tentativa dela de beijá-lo. Como ele era uma cabeça mais alto, ele se inclinou, cedendo a garota mais baixa. É o que Kyoshi chamou de inclinar-se para trás. Mua! Um som de beijo foi produzido. Katara se afastou e olhou para o rosto dele, suas bochechas bronzeadas ficando vermelhas. Poucas faíscas apareceram em seus olhos azuis. Eu lembro. Eu fui nocauteado por Haru. Aang gritou, destruindo o momento romântico. Sim, Haru sorriu maliciosamente. Obrigado pela luta. Ele se levantou e se curvou. Eu agora devo seguir meu caminho. Ah, qual é? Aang, não podemos ficar aqui por mais alguns dias, Katara disse. Não. Sorrindo, Haru disse. Nós nos encontraremos mais tarde. Claro. Katara sentiu, baixando o olhar para o peito dele e sorrindo. Aang moveu a cabeça entre eles, seus olhos ligeiramente estreitos. Bem, eu também vou seguir meu caminho. Vocês vão para o leste, e vocês estarão em Omashu. Depois sigam para o norte. Haru respirou fundo. Então vocês encontrarão Bomi, seu velho amigo que tem 112 anos. Bomi está vivo. Os olhos de Aang brilharam, esquecendo que Haru havia flertado com sua paixão. Isso é incrível. Ele pulou feliz por aí. Capítulo 72. Era noite e Haru iria em sua jornada amanhã, ao amanhecer. Desde que ele se tornou muito mais forte do que antes, ele decidiu atualizar a parede ao redor de sua vila. Ela agora tinha 30 metros de altura com uma espessura de 6 a 7 metros.
Além disso, ele deu mais espaço dentro da parede, para que as pessoas pudessem chegar às suas fazendas caso a Nação do Fogo atacasse enquanto ele não estava lá. Quanto ao pequeno exército que havia atacado sua vila, os sobreviventes eram apenas um bando de soldados iludidos. Eles eram servos de sua vila e protetores. Haru se certificou de dar-lhes modificações extras em sua mentalidade para que pudessem se tornar melhores dobradores de fogo. De Kiyoshi, ele aprendeu que o fogo é energia. É sobre o motivo. Quanto mais forte for o motivo que o dobrador de fogo tem, mais forte será sua energia interna, que é a fonte da dobra de fogo. Ele também lhes deu coragem extra para que eles não temessem a morte. Basicamente, ele havia criado um bando de monstros que eram seus. Aang e sua equipe estavam sem saber de nada, e agora estavam longe de sua vila, indo para o leste, como ele havia instruído. Eles estavam nas costas daquele bisão voador agora. Então, você está partindo, filho? Sim, mãe e pai. Você não pode ficar mais? Haru balançou a cabeça com a pergunta de sua mãe. Ao lado deles, estavam Suki e Luna. Haru considerou levar Suki com ele, já que ela era uma lutadora excepcional. No entanto, considerando que os riscos podem acontecer a qualquer momento, ele decidiu que era mais seguro para ela ficar aqui. A distância que ele tem que percorrer é muito maior do que a distância entre a ilha Kyoshi e o Reino da Terra. Levará Haru pelo menos uma semana ou mais para chegar à Nação do Fogo. Depois de ter preenchido as vagas que ele tem dentro de seu sistema com ferro e comida, Haru estava pronto para ir. Suki foi até Haru, colocou as mãos em volta do pescoço dele e se inclinou para beijá-lo na bochecha. Luna fez o mesmo com a outra bochecha. Volte em segurança, Suki disse. Cuide dos meus pais e da vila enquanto eu estiver fora. Não se preocupe. Eu sou uma dobradora de terra melhor agora. Luna disse. Suki sorriu. Eu cuidarei deles. Haru sorriu. Mais tarde naquela noite, Haru teve um tempo de qualidade até o amanhecer. Deixando as duas garotas dormindo em sua sala de estar, ele saiu sorrateiramente de sua casa pela janela. Ele havia dito a todos que iria pela manhã, mas ele saiu ao amanhecer para que ninguém o incomodasse. Segurando uma bússola em uma mão, Haru convocou um dos navios destruídos da Nação do Fogo. Usando seu poder, ele o consertou, criando um barco menor que era confortável para ele. Pegando uma cama e cadeiras de seu armazenamento, ele as colocou no convés. Usando sua dobra de metal, ele criou uma hélice atrás do barco. Ela começou a girar com um aceno de sua mão, seguindo para o oeste. Havia uma razão pela qual Haru não usou sua tábua de terra. A distância que ele tinha que percorrer era muito longa. Ele precisaria dormir, e não havia terra no mar. É por isso que o barco era a melhor opção. Embora possa parecer questionável se ele manteria sua saúde mental enquanto estivesse sozinho, Haru não se preocupou. Ele tinha Kyoshi com ele. Isso pode satisfazê-lo física e espiritualmente. Enquanto isso, no acampamento de Azula. Azula estava dormindo, aproveitando o clima frio da noite. Ela estava pensando na batalha épica que travaria. Ela seria aclamada como a maior prodígio desta era. Ela estava sonhando em humilhar seu rival enquanto ele implorava por misericórdia. Acorde, Vossa Majestade. Sua porta começou a bater. Azula acordou, bocejando. Bate, bate. As batidas ficaram mais altas e mais altas. A princesa pulou da cama e amarrou o cabelo em um rabo de cavalo. Esquecendo que estava usando uma camisola rosa, ela foi até a porta. Qual é o seu problema? Você sabe que horas são? Ela abriu, olhando para a velha. Você sabe o quão importante é a saúde mental da princesa? Você sabe o peso do crime que você está cometendo? Você recebeu um relatório urgente sobre o Rei da Terra. Ela disse. Ah, sobre isso, Azula murmurou. Ela esticou os braços para cima, respirando fundo. Ela caminhou até o canto e serviu um pouco de água para si mesma. Isso faria o sangue fluir em seu sistema, e assim ela acordaria. Embora Haru tivesse derrotado o exército deles, Azula era inteligente o suficiente para deixar alguém na cordilheira, para observar os eventos da batalha e se reportar a ela. Ela instruiu o homem a não enviar nenhum relatório a ela até que aquele homem partisse ou morresse. Ela soube que Haru era um excelente batedor e ouviu isso de pessoas que estiveram em uma taverna. Um batedor de Omashu, chamado Ron, se gabou de ter ensinado habilidades sobre o trabalho deles ao Rei da Terra. Seria estúpido deixar um espião na vila de Haru, já que seria fácil para ele descobrir. A velha abriu o relatório e começou a ler. Aparentemente, ele ensinou a dobra de terra ao Avatar em poucos dias. Ele capturou todos os nossos soldados e pregou alguma peça neles. Além disso, ele está indo na direção da Nação do Fogo. Suas intenções não são claras. Mas dado o poder que ele exibiu, a Nação do Fogo sofreria se ele conseguisse alcançá-la. O Avatar está se movendo em nossa direção. Colocando a mão sob o queixo, Azula pensou por um momento. Haru, o dobrador de terra mais temido, estava atualmente em um barco sem terra embaixo dele. Nem lava. O metal em seu navio, se usado como arma, apenas o faria afundar. Além disso, o Avatar estava indo, se movendo em sua direção. O cérebro caótico de Azula começou a lhe dar muitas ideias boas e malignas. Talvez, em vez de perseguir Haru diretamente, ela possa manipular o Avatar. Ela pode arruinar a imagem de Haru e transformá-lo em uma pessoa genocida. Bem, ele havia cometido muitos crimes contra o exército de sua nação. O garoto ingênuo deveria acreditar nisso.
Ele pode baixar a guarda, e ela o mataria com um raio. Azula sorriu maliciosamente que a velha começou a sentir medo. Mesmo que seu plano de capturar o Avatar falhasse, ela sempre pode matá-lo. Bem, vamos encontrar o Avatar e preparar meu navio para se mover. Eu tenho que matar 2 coelhos com uma cajadada só, como Sua Alteza ordena. Você dá ao amor um nome ruim. Mude a música, Kyoshi pediu. Eu não acho que eu tenho que te manter entretida a viagem inteira, Haru reclamou, olhando para Kyoshi em pé. Era noite, e ele havia parado de se mover, jantando e conversando um pouco. Ele havia colocado uma vela, deixando o vento mover seu barco para o oeste. Eu não sei. Você parece uma pessoa criativa para ter todos esses sucessos. Kyoshi estava em pé no navio. Ela começou a balançar a cabeça. Qual era a música que você estava cantando naquele dia em que eu te peguei dançando estranhamente? Bata nele, simplesmente bata nele. Eu gostei de como você se sacudiu naquele dia em que eu te peguei. Ela deu uma risadinha. Por mais que eu goste de como você está tentando me fazer corar, eu gostaria de lembrá-la que o último Avatar dobraria a água com a minha dança estranha. Essa dança estará ligada a você para sempre. A boca de Kyoshi fez um formato de U. Ela olhou para Haru e disse, você não tem ideia do quanto eu desejo ter meu corpo físico para te estrangular. Sim. Haru pensou um pouco. Eu também. Você também? Aham. Sentindo que havia bastante tempo, ele abriu o armazenamento e trouxe suas caixas. Ele abriu 4 caixas de presente e uma caixa épica. É mais 2 agilidade. Mais 4 pontos de afinidade. É mais 2 pontos de habilidade. É mais 3 pontos de afinidade. Isso é o que as caixas lhe deram. Por causa dos altos números de suas habilidades, Haru estava sempre confuso sobre onde colocar esses pontos. Abrindo a caixa épica, ele recebeu a notificação. Orbe dourada, item de revivificação de uso único no modo hardcore. Parecia que ele não precisava mais temer a morte. Por que você está em silêncio? Kyoshi perguntou a Haru, parando na frente dele e acenando com a mão na frente de seu rosto. Olhando para Kyoshi, Haru pensou. Eu deveria? Eu deveria, funcionar em espíritos ou no corpo. Haru balançou a cabeça. O que aconteceu com você? Eu apenas pensei em algo, deixa para lá. Eu estou seriamente começando a me preocupar com sua saúde mental. Tire uma soneca. Eu vou te acordar quando algo acontecer. Eu vou apenas deixar meu corpo descansar. O corpo de Haru caiu. Seu espírito deixou seu corpo, e Kyoshi sorriu para ele. Bem, vamos ver você tentando me provocar novamente nessa forma. Provocar você desde quando eu fiz isso? Haru apontou para si mesmo, fingindo ignorância. Apenas se deite de costas. Kyoshi o empurrou. Capítulo 73. Era manhã, e Haru estava deitado no topo de seu navio. Ele estava com um humor muito bom. A satisfação que ele havia tirado de Kyoshi era suficiente para ele manter sua saúde mental nesta viagem, atravessando o mar. Em algum momento, depois de cruzar a metade do caminho, ele planejou usar a tábua de terra para cruzar a distância restante. Haru, eu sinto alguma energia espiritual. Alguns navios estão vindo em nossa direção. Um velho parece ter a capacidade de me ver. Eu não subestimaria se fosse você. Kyoshi disse enquanto aparecia do nada ao lado de Haru. Eu posso dizer o mesmo. Haru balançou a cabeça. Ele se sentou na cama e alcançou debaixo dela, pegando um pouco de leite para beber. Ele se virou para Kyoshi e pensou em suas palavras. Parece que Iro estava perto deste lugar, o que significa que Zuko estaria aqui. Como Iro era seu aliado, seria bom fingir ignorância. Iro agiria como membro da Nação do Fogo para que não parecesse um traidor. Haru pode entrar no ato, mas ele teria que agir um pouco mais gentil do que o normal. A propósito, esse velho é meio careca? Sim. Como você soube? Ele é um aliado nosso. Ele disse. Eu acho que eu só chutaria a bunda da tripulação dele. Eu não sei, Kyoshi disse. O navio está sendo liderado por um jovem com cicatrizes. Ele é tão rude. Se eu estivesse viva, eu teria dado palmadas muitas vezes para lhe ensinar algumas boas maneiras. Ele não respeita seu velho tio e fala alto com ele. A roupa e a aparência de Kyoshi mudaram para a roupa de guerreira Kyoshi. Essa mudança significava que ela subconscientemente estava com vontade de lutar. Que dor! Ele suspirou. Eu apenas lidarei com eles. Ele virou a cabeça para a esquerda e pôde ver, através do horizonte, uma fumaça preta. O pequeno navio abaixo da nuvem preta estava crescendo à medida que se aproximava do seu navio. Quando se aproximou, um homem em seu topo levantou a mão, impedindo-o de se mover. Ele parecia ter a idade de Haru, sendo 2 centímetros mais baixo que ele. Ele era magro e tinha a cabeça raspada, exceto por um rabo de cavalo na parte de trás do crânio. Seu olho esquerdo estava com cicatrizes. Era um milagre que seus olhos pudessem funcionar. Sem a necessidade de ser apresentado, este era o príncipe banido Zuko, um dos personagens pelos quais Mike sentia pena. O mesmo aconteceu com Haru depois de saber o que este garotinho havia passado. Ele era a definição de patético. Sua vida tinha sido pior do que a dos cidadãos do Reino da Terra. Sim, ele era tão lamentável. Vendo que Zuko estava olhando para ele por um longo tempo, ele disse, Ei, por que você está olhando para mim? Você está procurando a honra perdida do seu papai no meu barco? O queixo de Zuko caiu. Essa foi. Kyoshi se virou para Haru. Uma piada não tão ruim. A tripulação do navio maior estava desenhando o formato de U com suas bocas. O rei da terra. Eu ouvi falar de você. Zuko disse, cerrando os dentes. Agora você ousa insultar minha honra e a honra do meu pai.
Eu terei que matá-lo. Zuko agachou, tomando sua postura de dobra. Quando ele socou, uma bola de fogo comprimida voou em Haru. Estendendo a mão, um pedaço de metal formou uma lâmina na mão de Haru. Ele a agitou, dissipando o fogo em um instante. Era um truque que ele havia aprendido com as guerreiras de Kyoshi. Pode-se usar o ar de armas e leques para dissipar um ataque de fogo. Claro, existem outros métodos, como usar as palmas das mãos. Mas isso requer força excepcional que Haru tinha. Ei, tenha cuidado, eu acabei de comprar esta cama. Ele então pulou. Eu não quero que ela se queime. Ele aterrissou na frente de Zuko, que tomou sua postura e chutou Haru. Dando um passo para o lado, Haru desviou e bateu a palma em Zuko, enviando-o voando para a porta de metal da cabine. O restante da tripulação do navio começou a atacar Haru, que nem precisou usar sua dobra de metal. Ele defendeu os golpes com uma rapidez incrível, e ele socou com um poder bruto monstruoso. Haru era como um borrão, um demônio impossível de pegar, e sua armadura pesada adicionava ao seu peso, o que tornava seus golpes mais prejudiciais. Artes marciais até o nível 13. Essa foi a notificação que Haru ouviu quando terminou. Ele então começou a socar no ar. De debaixo de suas mangas, voou um pedaço de metal, que envolveu a tripulação de Zuko e os acorrentou. Você, meu amigo. Veio uma voz velha e sábia do lado. Em momentos como este você não faz guerras. Haru se virou para a figura familiar. Era Iroh que continuou. Você faz chá. Ele o segurou e sorriu. Zuko, que estava acorrentado por metal, gritou. Tio, pare de brincar. Ataque ele. Ele é Haru, o centenário. Haru e Iroh ignoraram os apelos de Zuko. Olhando para Iroh com uma expressão severa, Haru soltou um suspiro e disse. Bem, eu acabei de acordar, e eu gostaria de um pouco. Esse é um bom homem. Por favor, sente-se. Iroh sorriu e ofereceu um assento para Haru. Podemos jogar paixô. Sério. Zuko, que estava dentro da cabine, gritou. Ele parecia pasmo. O que o chocou não pareceu ser o gesto de seu tio. Foi Haru aceitando o chá, sentando-se em frente a Iroh e sorrindo. Então, como tem sido sua jornada? Iroh serviu o chá de jasmim para Haru. Eu acho que foi bastante difícil para você unir o reino da terra? Isso é apenas um pesadelo. Zuko suspirou e abaixou a cabeça. Haru ignorou Zuko e respondeu a Iroh. Eu plantei a semente da união. Em breve todo o reino da terra se reunirá. Se isso acontecesse, Haru receberia uma notificação. Ele ganharia algumas caixas de item e uma caixa épica com experiência suficiente para subir de nível. Isso é bom. Ele disse. Não ter que depender do avatar. Tio, você está conosco ou com eles? Eu estou com o povo, Iroh respondeu a Zuko. Eu deveria ter esperado isso de você, Zuko disse. Devo algemar a boca dele? Haru ofereceu a Iroh, que balançou a cabeça. Apenas deixe-o. Você vai se acostumar com isso. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.